Tenricast, daqui a pouquinho. Neste mês das mães, o tema será Mães no Caminho. Vamos ouvir relatos sobre o Koteki e o Manabe do Shonenkai realizado no mês de abril. Com o depoimento das mães que participaram dessa live. E também do presidente do Shonenkai falando como que foi essa experiência inédita. E no quadro Mães do Caminho, a nossa convidada é a Tissa Hiraga, uma super mãe que vai contar a sua experiência. E no fórum de reflexão falaremos sobre os cuidados com pais idosos. Teremos 3 colegas comentando as suas experiências. A condutora Marina Ikebe, a fisioterapeuta Cíntia Nakal e a psicóloga Gina Kidima. Pessoal, participem do nosso chat, comentem, perguntem. Estamos aqui para isso. Daqui a pouco, às 20 horas. Até mais! Falamos bastante das crianças, dos jovens, né, do Koteki. E agora vamos falar de um outro grupo. Teremos 3 convidadas que vão falar sobre um tema. A gente vai abrir agora para um fórum de reflexão sobre como cuidar, né, os cuidados com pais idosos. Então, primeiro eu vou convidar a condutora da Igreja Dai Hakuyo, a condutora reverenda Marina Ikebe. Boa noite, Marina, tudo bem? Katia-san? Boa noite, Júlia, tudo bem? Tudo e a bom? Mamãe está bem? Graças a Deus, graças a Deus. Já tomou a vacina, as 2 doses, mas tomando os cuidados ainda, né? Com certeza. Então tá. Bom, Katia-san, obrigada por participar novamente, né, de mais uma live do Tenricast. E como agora o fórum vai falar sobre cuidar, né, de pais idosos, a senhora vive com seus pais, né, que têm idade de 94 e 92 anos, né, respectivamente o seu pai e sua mãe. E você tem a formação, né, em pedagogia, especialista em capacitar, né, a formação de cuidadores de pessoas idosas, né, formação pela USP. Mas aí hoje a gente vai falar um pouco da sua experiência, né, como filha cuidando de pais idosos. Como foi essa decisão para cuidar dos seus pais? Olha, Júlia, é o seguinte, eu também cuidei da minha sogra e do meu sogro. Da minha sogra, ela teve Alzheimer, e aí eu não tinha, assim, nenhuma experiência com esse problema, né, que eu desconhecia, na verdade. Eu sabia que idosos tinham, assim, demência, mas eu não conhecia o Alzheimer. E aí, quando ela veio a falecer, eu realmente me senti muito mal, no sentido de, sabe, aquele sentimento de que eu poderia ter feito mais alguma coisa. Quer dizer, dizem que todas as vezes que a gente perde, assim, um ente querido, a gente tem essa sensação, né? De que poderia ter feito mais alguma coisa, fica aquela sensação de não ter feito tudo que podia ser feito, mais ou menos isso. E aí eu comecei a procurar me informar mais sobre o Alzheimer, né? E aí eu fui lá na Abras, que é uma associação brasileira que dá apoio às pessoas com Alzheimer. E a partir daí a minha busca em assuntos de gerontologia me levou a esse curso para formar cuidadores. E, na verdade, foi uma iniciativa do setor de enfermagem, né, da USP, vendo o problema aqui no Brasil se agravando muito, porque a demanda por cuidadores era realmente muito grande. Então, ele abriu, assim, um curso não muito grande, mas eu
Eu também acredito que quando a gente tem interesse por algumas coisas, o Kami-san põe assim na sua frente, sabe? Eu morando em São José dos Campos, eu vim saber da existência desse curso que foi piloto na USP. E eu fui uma das primeiras a participar desse curso. Era para cuidadores familiares. Eu fui junto com uma amiga que é formada em enfermagem e pela USP também, e ela disse assim que esse curso foi assim um divisor de águas na vida dela, porque o que ela aprendeu na enfermagem e o que ela aprendeu no curso para formar cuidadores, ela mudou completamente o conceito a respeito do envelhecimento. Então, para cuidar do meu sogro, eu já estava assim com ferramentas para poder fazer. Então, quando eu cuidei dele, o sentimento foi outro, de dever cumprido, de ter feito realmente tudo que ele merecia receber. Aí, a partir daí, eu fui me inteirando mais, participei de vários congressos e vi, assim, o quanto nós estamos, assim, ignorantes com relação a esse tema, envelhecimento. E aí, para cuidar dos meus pais, foi, assim, tão natural, foi uma coisa muito natural. É alguma coisa que eu queria muito e eu tenho, assim, o maior prazer, assim, eu agradeço todos os dias, eu tenho muita gratidão, assim, por poder fazer isso, por me tornar cuidadora do meu pai e da minha mãe hoje. Já vão fazer 12 anos. E é uma delícia. Eu não estou ouvindo. Hoje acho que os apresentadores estão assim com problema no microfone, né, Paula? Desculpa, Katia-san. E pensando, né, no cuidar, você teve essa preparação, né, aí conseguiu, né, como você disse, cuidar da melhor maneira possível, né, do seu sogro, e aí, nossa, foi cuidar dos seus pais e tem esse sentimento, né, muito grande aí de gratidão. Isso é muito bonito, né? E aí, no dia a dia, na rotina, né, quais são as dificuldades no cuidar, né? Existem essas dificuldades? Quais são essas dificuldades? Olha, cuidar de idosos, no caso, meus pais, né, que são completamente lúcidos, com a parte cognitiva muito saudável, mais do que a minha. Então, é complicado quando você tem que debater com eles algumas coisas que precisam ser feitas, né? Por exemplo, uma rotina de remédios que tem que ser tomado. Então, você tem que explicar por que tem que tomar aquele remédio. Por que se ele está dizendo que ele está com dor de estômago, ele não gosta daquele remédio, porque aquele remédio está enjoando ele, porque ele não está tendo apetite, né? E aí você vai ao médico e ele fala assim, não, isso aqui é do coração, ele precisa tomar esse remédio aqui. Então, essa discussão a respeito do por que tem que tomar esse remédio, né? É alguma coisa que você tem que ter, assim, redobrar a sua paciência e tentar fazer ele entender que é necessário tomar mesmo que tenha dor de estômago. Então, para não ter dor de estômago, o que a gente tem que fazer? Vamos comer uma fruta antes, vamos comer mais alguma coisa antes, né? E aí ele começa a perceber que realmente vai fazendo um efeito mais positivo. Enfim, tudo tem que ser muito bem conversado.
tudo tem que ser. Não é que nem criança, né? Que você fala assim, não, come aí, toma aí. E ela faz, né? Ele não faz, não. Se ele falar que não quer, não quer. É a história do banho, né? Você já ouviu falar? Idoso Sim. não gosta de banho. No frio, então, nem se fala, né? E aí você fala que tem que tomar banho. Olha, e depois então, no curso, eu fiquei sabendo que as glândulas sudoríparas das pessoas idosas não funcionam mais como as nossas. Então, eles não transpiram mais como a gente. Então, ele não sente necessidade de banho. E aí você vai bater de frente com ele por causa de banho. Aí, se hoje ele não quer, não quer. Deixa ele. Eu falei, aí promete que amanhã vai tomar banho. Ah, amanhã, pronto, conversado. Um dia que ele vai ficar sem tomar banho, não vai acontecer nada, não é? Então tem que ter sabe, você tem que ser maleável, porque senão a rotina se torna assim muito chata. Aí você se torna a pessoa mais chata. Sabe, tem que levar assim meio que na brincadeira, rir junto, né? Porque senão a rotina fica muito estressante para quem cuida e para quem é cuidado também. Eu Pois não é, sei. porque fica aquela pegação no pé, né? Pois então, para que isso, né? Então, quando eles dizem que é preciso a gente ter um pouquinho mais de. Ah, solta um pouquinho aqui. Ah, hoje não quer tomar, não precisa tomar banho. Então, mas fala para ele: olha, então amanhã nós vamos tomar banho direitinho. Então a gente vai. Como a cabeça tá boa, ele lembra que ele prometeu ali. Aí no outro dia ele vai lá e faz, né? A minha mãe hoje, ela está assim, com dificuldade de mastigação. Então, tem algumas coisinhas durinhas que ela já não quer. Então, ela põe na boca e tira, porque ela não quer aquela coisa dura. E aí, é aquela coisa de todo dia. Então, um dia eu falo para ela, toda hora, não pode pôr para fora na boca, tem que engolir. Toma misoxiro, toma suco, toma água, toma não sei o quê, né? Aquela chata que fica sentada bem na frente dela, falando para ela o tempo todo. Se você fizer isso todo dia, uma hora ela vai tacar aquele chavar de misoxiro na sua cara, né? Porque a minha mãe é bem dessas. Ela não tem papa na língua e se ela falar que é não. Então a gente tem que se preparar, Júlia, para ser cuidadora. A gente tem que se preparar até para entender um pouco sobre envelhecimento, porque a gente está se cuidando também. Entender sobre o envelhecimento é se cuidar também, porque todos nós estamos envelhecendo. Uhum. Você imagina hoje eu com 70 anos cuidando de pais com 94 anos, né? Eu já sou uma pessoa idosa cuidando de duas pessoas idosas. Sim. E é banho, é comida, é roupa, enfim. E é uma rotina assim desgastante. Então você Por isso precisa. que você disse que precisa ter essa flexibilidade, essa leveza, essa alegria, para levar tudo numa boa, né? Para não ficar aquela relação estressante, né? Senão todo dia, né, é uma briga, né? Não tenha dúvida. Sim, sim. Não tem. Se alguém que conhece um pouco o meu pai, vai entender direitinho o que eu estou falando. E aí, Katia-san, né? Lógico, cada família tem realidades diferentes, né? E, por exemplo, né, às vezes precisam tomar a decisão de internar os pais, né, o pai ou a mãe em um asilo, atualmente são conhecidos como ou casa de repouso ou casas de longa permanência, né, pode ser uma solução aí. Qual
a sua opinião em relação a isso, né? O que fazer? Olha, já houve situações em que a gente falou assim, olha, realmente é preciso você encontrar uma casa para colocar a sua mãe ou o seu pai, né? Porque se a família não tem condições de dar esse amparo digno para essa pessoa, então há casas que. Mas você tem que ir lá conhecer. Você tem que ir lá saber realmente o que é a rotina daquela casa, o que na verdade elas fazem durante o período todo em que ela está lá. Porque há casas e casas, né, que a gente sabe. Então, a minha primeira orientação seria assim, olha, sensibilizar a família para que a família acolha e cuide dessa pessoa idosa sem necessitar de uma casa de longa permanência ou sei lá. Quem, assim, tem o direito de tirar assim, uma pessoa da sua casa? Sabe, a casa onde você viveu 40, 50 anos, a casa onde você criou seus filhos, a casa que tem tudo ali, que ela sabe, cada lugarzinho, cada objeto que tem ali naquela casa tem uma história ali da vida dela, né? Eu sempre falo da canequinha de alumínio que era do filho, agora é ela quem toma todos os dias o café da manhã, café com leite, naquela canequinha, tem que ser naquela canequinha. E mesmo que seja uma pessoa que tenha o Alzheimer, né, ela tem momentos de muita lucidez. É nessa hora que você tem que se pegar e dizer para ela, olha, ou se é mãe ou se é pai, olha, eu estou aqui. E ela vê que você está ali. Você, minha filha, você está aqui. Não abrir os olhos e ter esse momento de lucidez num lugar onde ela não sabe onde que é. Quem é essa pessoa que está falando comigo? Quem é esse alguém que está todo mundo rodeando aqui o meu quarto, onde ela não tem um mínimo de privacidade? Que dignidade é essa que você está oferecendo para essa pessoa idosa, né? Então, eu acho assim, é preciso se falar mais sobre sensibilizar a família para acolher essa pessoa idosa. Você tem que adaptar, começar a adaptar a sua casa para que ela não tenha problemas. Não sei se vocês sabem, mas os maiores acidentes hoje acontecem dentro de casa. As pessoas idosas estão se acidentando muito em casa. Então, existe hoje estudos de uma arquitetura específica para ter a pessoa idosa em casa. Então, até isso a gente estuda na formação de cuidadores. E ele já vai ser, hoje parece que vai ser já a profissão de cuidador de pessoa idosa está para ser legalizada, né? Não sei se é esse termo, mas é uma lei que vai ser sancionada agora no Senado, né? Então, vai existir a profissão e lá vai ter várias leis lá sobre salários, sobre direitos, enfim. Vão regulamentar, né? Vão regulamentar isso, vão regulamentar a profissão. E aí existe, assim, uma briga entre a formação de cuidadores e a técnica de enfermagem, né? Tem que colocar muito bem claro o que compete a cada uma das partes executar, o que compete um cuidador fazer e o que compete uma técnica de enfermagem fazer, né? Acho que se isso ficar bem definido, fica muito mais fácil. E tem mais, a gente vai diminuir muito a violência contra as pessoas idosas. Sabe, você
Hoje se sabe que, olha, aquele rapaz que trabalhava de mecânico ali na esquina, ele adora o seu pai. Ou então seu pai adora ele. Por que você não tem? Ele está sem emprego, por que você não traz ele para cuidar do seu pai? Aí você traz, né? Porque cuidador homem, então é pior ainda. Você não vai encontrar, vai ser muito difícil de conseguir. Aí você contrata ele. Ele não entende nada, nem de enfermagem, nem de como cuidar, ele não entende nada. Aí ele começa a desenvolver uma série de comportamentos inerentes à doença que ele está passando, e aí ele vai achar assim, você está fazendo isso de graça porque é comigo, você está me provocando, porque você... E aí, passar disso para começar, né, a, a violentar, agredir as pessoas, por conta dessa irritação toda que começa a aparecer, né? É por A falta falta de preparo mesmo, né? de informação, de preparo. Se ele sabe que aquela atitude ele está fazendo por decorrente à doença que ele está Sim, acometido, o comportamento dele é outro, muda sim. completamente se ele sabe que é isso. Então a pessoa não está preparada. Olha, é preciso realmente assim entender o que é envelhecer. Do mesmo modo como nós, quando nós fomos mães, né, a gente foi entender o que é adolescer, né? Adolescência é uma fase difícil também. Você também tem que entender por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, né? Envelhecimento é a mesma coisa. Sim, Katia-san, nossa, você tem uma experiência muito grande, né, como profissional mesmo, né, ajudando aí na formação, ajudou, né, na formação de muitos cuidadores, e também agora, né, tendo essa experiência, agora não, mas já há alguns anos, né, experiência como filha, né, nora, cuidando, né, cuidando do sogro, dos sogros e dos seus pais. Acho que a gente teria, assim, muito ainda para trocar, mas aí o nosso tempo, né, ele urge, ele limita a gente, né, então eu agradeço muito, eu acho que o que você trouxe faz a gente pensar, né, precisa se preparar para o nosso envelhecimento que vai acontecer e também para cuidar, né, de pessoas da nossa família que ou já estão idosos ou vão passar por esse processo e com, né, muito amor, muito carinho e paciência, né, e alegria também e gratidão, né, já que são pessoas que viveram tanto, deram tanto para a gente, né, e nesse momento aí é importante estar do lado deles. Muito obrigada, tá, Katia-san? Imagina, obrigada eu. Foi um prazer. Obrigada, um prazer escutá-la também. E aí, agora, vamos conversar com a Cíntia Yuri Nakal, né? Cíntia, boa noite, tudo bom, Yuri? Boa noite, que prazer estar aqui de novo. Isso, a Yuri, ela é fisioterapeuta, né, especializada em gerontologia, ela trabalha numa instituição de longa permanência para idosos como fisioterapeuta, e também realiza atendimentos domiciliares, teleconsultas via internet e também atua no empreendedorismo digital, né, onde ela ministra alguns cursos e é fiel da casa de divulgação Terra Boa do Kyokai de Jussara. Boa noite, obrigada aí pela sua participação. Acho que você vai trazer também a experiência, né? E queria que você começasse falando um pouquinho, rapidamente, assim, por que você escolheu essa área, né? Legal. Nossa, antes eu não sabia direito explicar o porquê eu escolhi essa área, né? E aí, durante a pandemia, eu comecei a refletir muito sobre propósito de vida, né? E aí, meio que eu cheguei à conclusão que eu tenho, acho que, 3 grandes motivadores, só que talvez foi até meio inconsciente, né? É a primeira vez que eu vou falar assim em público e em voz, eu acho que meu pai tá vendo aqui a live, dá até uma vergonha, mas tudo bem. Eu acho que o primeiro foi
um arrependimento, né? Que eu perdi o meu Dichan e eu não consegui visitá-lo. Então, perdão, eu acredito Imagina. que isso me fez olhar para o processo de finitude de vida, tentando auxiliar as pessoas nessa passagem, né? Eu acho que o segundo é querer que meus pais vivam o máximo possível para eu tentar retribuir o que eu recebi, né? Como disseram aqui no chat também. Apesar de eu não conseguir aplicar muito. Acho que eu faço muito fora de casa e aí eu fico sem energia, então eu não sou um bom exemplo, assim, né? E eu acho que o terceiro foi porque eu sempre escutei que asilo, que a gente hoje chama de instituição de longa permanência para idosos, casa de repouso, residencial também está correto, que eram lugares onde as pessoas eram abandonadas, né? Então isso me doeu muito. E aí eu fui parar onde? Ali, onde eu vi que isso é um conceito passado e que não reflete realmente a realidade do que é. É mais um grande tabu que a gente tem dentro da gente. E aí, como você tem, né, essa experiência, você, você acha que as pessoas, né, nessas instituições, elas são felizes? Antes de dar minha resposta final, né, eu acredito que a gente tem essa falta de impressão de que as pessoas são abandonadas e talvez que não sejam lugares felizes, né, mas eu acho que é importante dizer o porquê as pessoas são internadas ou institucionalizadas, pode ser por vários motivos, né, pode ser porque ela precisa de mais auxílios que a gente pode proporcionar em casa, com dignidade, como a Katia-san falou, né, pode ser porque as pessoas não têm a família, tem muita gente que não tem um filho para cuidar, ou pessoas para receber em casa. Pode ser por questões financeiras, porque a pessoa não tem dinheiro para pagar um cuidador particular, ou as pessoas da família estão trabalhando e não tem ninguém que possa ajudar esse idoso, por exemplo, com demência, que esquece o fogão ligado, que vai sair de casa e não vai saber mais voltar. E a própria pessoa também pode querer ir para lá, porque às vezes não quer fazer as coisas em casa, porque vai saber que vai ser bem cuidado, ou como o contexto que eu já vi nesses últimos tempos, que estava muito sozinha na pandemia, não queria ir para casa dos filhos, porque cada um tem sua família, e queria ficar num lugar com várias outras idosas. Então, assim, respondendo a pergunta, eu acredito que a gente tem essa falsa impressão que não dá para ser feliz por causa dessa sensação de abandono, que não é realidade. Mas eu, pessoalmente, acredito sim que as pessoas podem ser felizes numa instituição de longa permanência. Inclusive, é uma pergunta que eu sempre faço para os idosos: como você está? Como você está se sentindo? Às vezes vai estar feliz, às vezes não. Hoje mesmo foi um dia que a pessoa não estava feliz. E aí eu perguntei: o que eu posso fazer para te ajudar? Ela falou: me dá um abraço. Poxa, eu não podia dar, tentei dar do melhor jeito ali, enfim, ela, aperta mais, mas eu não podia chegar perto, e ela mesma falou, pandemia, eu falei assim, então assim, e outra frase que eu escutei hoje também, que uma pessoa perguntou para outra residente, você tá feliz aqui? E ela sempre fala a mesma coisa, tô ótimo, o lugar quem faz são as pessoas, então o que eu entendo disso é que o lugar que quem faz o lugar são as pessoas que estão lá, tanto morando, quanto cuidando, quanto visitando, que são os familiares, os amigos, né? Uhum. E você citou aí, né, situações, né, que a pessoa precisa, né, residir aí numa instituição de longa permanência. E o que você, então, poderia falar para algumas famílias que passam por esse dilema, né? Porque também para a família é difícil tomar essa decisão, né? É difícil, às vezes a família passa até por um processo de luto, meio que assim, né, dizendo assim. Eu acho que o que eu poderia dizer como profissional da saúde, eu acho que mais como pessoa, pela minha experiência, é conversar. Não ser imposto, porque às vezes quando a gente tem uma convicção, que nem eu aqui, falando com toda a convicção, às vezes parece que estou impondo alguma coisa com toda a autoridade, né? Eu acho que o importante nesse processo é, se você está questionando isso, refletir muito, mas incluir o idoso no processo, porque é a vida dele ou dela, não sua, não minha, é dele, né? E aí eu faço um grande apelo, que é um dos grandes tabus do envelhecimento, é que às vezes a gente fala que a pessoa o idoso vira uma criança, né? Poxa, essa é uma das grandes mentiras, porque seja ele lúcido ou não, tendo uma demência ou não, a gente não consegue comparar o idoso a uma criança, né? A criança também merece respeito, assim como o idoso. E o idoso tem uma pequena diferença, que é só a trajetória da vida toda dele, né?
Então, assim, são só 70 anos, são só 90 anos, 103 anos, então, vamos tratar como uma criança, afinal, né? Nem tem história de vida, né? Eu já trabalhei com idosos de campos de concentração. E aí eu vou chamar esse idoso de uma criança, bebezinho, vovozinho? Não, não vou chamar ele assim. Mesmo se ele for lúcido ou não, né? Ele merece respeito. Eu vou incluí-lo, eu não vou tomar a decisão por ele. Olha a história dessa pessoa. Independente da história traumática ou não, eu preciso respeitar. E incluir na decisão. Por isso que eu acho que é muito importante, se vocês estiverem nessa situação, conversar com a pessoa, incluir de alguma forma e principalmente procurar apoiadores. O que eu falo que são apoiadores? Pessoas que possam esclarecer suas dúvidas. Eu até trouxe um exemplo aqui bonitinho, que eu falo assim, que a gente costuma ver só de um ponto de vista, né? Vocês estão vendo aqui o coelhinho. Então, a minha opinião sobre tal coisa, sobre institucionalização, é essa. Só que, na verdade, tem a de trás também, que era o verso que vocês não estavam vendo rosa. Mas não é uma moeda, não tem dois lados, tem vários lados que a gente não está vendo. Então, quando a gente busca profissionais e várias outras experiências, a gente acaba vendo um todo. Não adianta só perguntar para o vizinho e ter sua própria opinião de vida. Vão ser só dois lados, mas quantos milhões de lados não tem nesse mundo e milhões de experiências, né? E uma coisa que eu sempre falo para exemplificar isso é uma coisa que eu falei num evento do Grupo Jump, que era relacionado a gente falou sobre morte, cuidados paliativos, né? A gente precisa falar das nossas vontades, de como a gente quer se tratar durante toda a vida, não só no leito de morte, porque uma coisa que é tão importante acaba virando urgente. E o que isso tem a ver com institucionalização? É o negócio do ponto de vista. Como você vai querer saber ou não se quer ser institucionalizado ou se quer institucionalizar alguém da sua família, se você não conhece, se você só tem a sua perspectiva, né? Então, eu acho que o conselho que eu poderia dar é esse: comunicar, incluir, independente do caso, buscar novos pontos de vista para a gente tomar uma decisão e depois não se arrepender depois, né? Aí agora uma pergunta mais pessoal, né? Você colocaria seus pais numa instituição assim? Meu pai deve estar gritando lá embaixo. Brincadeira. Eu vou falar que não, com toda certeza absoluta, por causa de duas coisas. Primeiro, que eu não tenho que colocar ninguém, né? Eu acredito que seja uma conversa que a gente tem que decidir em conjunto. E sim, a gente já conversou sobre isso. Um deles já manifestou a vontade que não gostaria de ser. Então, basta a mim respeitar a vontade, mas também como uma profissional da área, de pouquinho em pouquinho, ir conversando sobre esses tabus. Não para institucionalizar, mas só para dar outros pontos de vista. E aí, se fossem perguntar para mim, você gostaria de ser institucionalizada? Já fica aqui para minha família saber que, dependendo do caso, sim. Dependendo da casa, como a Ketiosan falou, não é toda casa que é maravilhosa, assim como a nossa casa. Não é toda família que vai ter uma constituição maravilhosa, né? Então, a gente precisa sempre tomar esses cuidados para não correr violência contra o idoso, para ter uma casa com várias atividades que estimule esse idoso. Então, eu acredito que seja isso. E se eu pudesse dar uma dica, eu daria uma dica que a gente está fazendo agora, vou expor mesmo, que é o Dia da Família, que é um dia que a gente se reúne para fazer alguma coisa que o outro quer, tipo jogar tabuleiro, ver um filme, jogar baralho. E uma coisa que me fere um pouco é que eu faço muito fora e faço pouco em casa. Então, uma coisa que eu gostaria muito de fazer é facilitar essa comunicação dentro da família, porque tem que começar de dentro para fora, e eu comecei de fora para dentro, né? E aí eu investi num jogo de perguntas, de carta de perguntas, né? Tem umas 100 perguntas e é muito legal, porque eu pelo menos me diverti muito, que eram perguntas triviais como: você gosta mais da noite, do dia ou da tarde? Tipo, tanto faz, mas a gente não sabia o que o outro gostava. E tinha perguntas assim mais profundas, que nem: que ano você excluiria da sua vida e por quê? Qual foi o dia mais feliz da sua vida e como foi? Poxa, eu não sabia disso dos meus pais e do meu irmão, isso é um absurdo, porque eu não conheço a trajetória deles, né? Eu não conheço como foi a história da minha família dentro da Terikyo. Poxa, e como que a gente vai passar isso para os nossos filhos, netos, sobrinhos, tanto faz, né? Então, uma coisa que eu saliento muito é da gente tentar construir uma história junto e não só conviver.
que é o que a maioria das casas faz, porque a gente foi educado, né? A gente foi trazendo isso dos nossos avós, dos nossos pais e bisavós, e tá tudo bem. Mas o que eu sempre falo o que é importante, eu acredito que a partir do momento que a gente tem conhecimento, daí da gente transformar. Porque depois, quando a gente não sabe, a gente não tem culpa, né? Mas depois que a gente tem esse conhecimento, esse saber, aí vira uma responsabilidade. Então, se comunicar. Ó, fica a dica, dia da família, né? Yuri, a gente também precisa se preparar, né, para o nosso envelhecimento, né? E aí? Como é que a gente se prepara, né? Katia-san também falou sobre isso, né? Katia-san também falou sobre isso, Falou né? muito, nossa, eu fiquei encantada, foi maravilhoso. Depois quero trocar uma figurinha com a Katia-san. Já fica registrado. Mas a gente está envelhecendo desde que a gente nasceu, que a gente foi concebido, e é uma das únicas certezas que a gente vai morrer, que a gente está envelhecendo. E que bom, porque isso quer dizer que a gente está vivendo, né? Mas, assim, na minha opinião pessoal, a maioria das pessoas tem medo de morrer e de envelhecer porque tem medo de sofrer, de ficar debilitado e de ficar acamado. Mas a gente não vai se preparar para envelhecer quando for idoso. Você tem que se preparar para envelhecer desde quando você é criança. Quando você tiver seus filhos, você tem que começar a ensinar isso para eles. Porque a gente vai ter que aprender. Nunca é tarde para aprender, mas a gente tem que fazer desde cedo. Então, se a gente quiser envelhecer bem, se tornar um idoso que faz as coisas sozinho, que tenha menos debilidades e doenças, enfim, a gente precisa se cuidar desde agora, né? E aí eu falo assim que se a gente quer alcançar nossos objetivos, nossos sonhos, a gente precisa ter saúde. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é a nossa casa, né? Que abriga o nosso espírito. E como isso na Tenikyo é importante, né? Nosso corpo emprestado, orientações que são doenças e tudo mais. Então, algo que eu penso, assim, é que se a gente quer atingir o nosso objetivo de vida, que é viver uma vida plena de alegria e felicidade, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Mas não só o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo social, que também é muito importante, às vezes a gente negligencia, principalmente na pandemia, que a gente não está podendo abraçar as pessoas, enfim, mas não abracem ainda. O nosso corpo mental. E eu acho que, por que a gente precisa cuidar de tudo isso? Porque a gente é um ser integral, a gente é humano, a gente não é um profissional e uma família, a gente não é um corpo e uma mente, a gente é tudo junto. Para ficar mais fácil, a gente fica separando as coisas, mas a gente é um só. Então, se a gente cuidar bem da nossa casinha, que é o nosso corpo todo, com tudo aquilo que eu falei, a gente vai ter saúde para salvar o próximo. E esse foi um grande ponto de virada para mim, que eu estava negligenciando minha saúde. E aí eu falei, não, se eu quero atingir meus objetivos, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu acredito que a gente precisa cuidar da nossa saúde e cuidar da nossa saúde, lógico, e cuidar da saúde, cuidar do outro é uma construção incessante. Putz, é muito difícil fazer uns dias, nossa, é quase penoso. E tem dias que vai ser muito fácil, mas que a gente precisa fazer de pouquinho em pouquinho e fazer todo dia, mesmo que seja difícil ou fácil, né? Ter garra, consistência. Porque eu acho que assim a gente vai estar contentando muito Deus Parens e Oyasama. Nossa, fiquei até sem palavras. Obrigada aí, né? Nossa, acho que essa reflexão aí realmente, né, vai fazer, né, muita gente aí pensar, né, se cuidar mais, pensar no... porque realmente, como você falou, né, o corpo tomado emprestado, né, se a gente tem a saúde, a gente consegue salvar, né, outras pessoas, né, então, nossa, muito obrigada aí, né, Yuri, por trazer, assim, tanta experiência e conhecimento, né, de uma outra maneira, também de cuidar, né, das pessoas idosas, e essa reflexão aí importante aí para o nosso processo também, né, que todos nós, todo mundo vai envelhecer, né. Obrigada aí, né, sempre aí participando das nossas lives. Um beijo, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. E aí agora eu convido, né, a Gina Mitsunaga Kidima, condutora aí da Casa de Divulgação Terra Branca, do Bauru Kyoko. Boa noite, Gina, tudo bom? Boa noite, Júlia. Boa noite todo mundo que está aqui conosco hoje, nesse programa que a gente só tem elogios, viu? Muito parabéns para toda a equipe, né? Todo o pessoal dos bastidores, especialmente, muito legal.
E agora eu estou Obrigada. pensando aqui, nossa, o programa podia terminar já, porque, né, eu acho que Marina, Yuri falaram tão bem e tantas coisas tão importantes que daria para encerrar. Ah, não, mas eu acho que você também tem bastante coisa para contar para a gente, né? A Gina, para quem não a conhece, né, ela é psicóloga, ela foi professora de educação infantil, coordenadora de um programa educativo na ONG Sorri, né, que cuida de pessoas com necessidades especiais, onde ela presta serviços até hoje, né? E ela atualmente mora com a mãe que tem 85 anos, né? Então, conta pra gente, Gina, né? Como é que foi esse processo para você morar com a sua mãe? Tá. Bom, Que é uma aconteceu querida, né? é bastante conhecida, né? Também estando aqui em Bauru, pertinho do Dendocho, a gente, né, sempre está lá prestigiando as atividades, né, os eventos lá. Bom, foi em 2018, né? E foi assim, o final de um ciclo, né? E o início de um outro. Esse final foi o fato de eu me aposentar, né, da educação, tá? Foi o ano em que me aposentei, e foi o início de um ciclo, porque nesse ano, né, eu tinha me determinado, assim que eu encerrasse as minhas atividades, né, a principal que era a né, o magistério, eu iria dar continuidade à casa de divulgação, né, como segunda condutora, ela que iniciou, já faziam quase 10 anos, né, no 9º ano dela, aí eu passei, então, a assumir. E teve várias coisas, assim, muito, muito boas, né, que foi o fato de eu conseguir encontrar uma casa, né, aonde nós, assim, tínhamos projetado, né, esse novo ciclo, que seria, assim, nas imediações aqui do Dendocho, né, do Kyokai. Eu nasci no Dendocho e tenho muita coisa aqui que eu deixei aqui, né, não no Dendocho, mas assim, pessoas que foram muito importantes na minha vida, né, na nossa vida, e que continuam residindo aqui no bairro. E aí eu pensei, se for para, né, eu começar esse novo ciclo, né, tinha isso também, esse objetivo de me dedicar um pouquinho, né, à igreja, né, ao Bauru Kyoka e ao Dendocho, e a essas famílias também, eu precisaria estar mais perto, né, e deu tudo certo, encontramos a casa, né, fizemos uma reforma, tal, fizemos a transferência do Fukyoshi para cá, e junto com o Fukyoshi veio, né, a primeira condutora, que foi uma escolha dela também, né, foi assim, lógico que, né, tinha assim o convite, né, ela ficou bastante à vontade, e ela desejava também, né, ela já tinha manifestado esse desejo de vir morar, né, comigo, e aconteceu. E como é que foi a adaptação de toda a família aí junta, né? Seus Então, filhos, seu marido. meu marido é o top one, sabe? Ele merece todos os méritos, todos os prêmios, né? Sendo genro, né? Ele, assim, a gente realmente, né? E ele é uma pessoa que não era, né, da Tenrikyo, né? A partir do momento que me conheceu e nos casamos, né? Ele agora frequenta, participa, e assim, não houve nada assim nenhuma objeção, na verdade, né, nenhuma objeção mesmo. E eu tenho meu sogro e a minha sogra residindo aqui em Bauru, né, meu sogro é ainda mais velho que a minha mãe, tem 90 anos, né, os dois residem sozinhos, né, até então, até alguns meses atrás, né, corria tudo bem. Só que já uns 2 meses, né, uns 3 meses, ele teve uma piora, né, ele tem Parkinson, né, e aí a gente teve que fazer algumas adequações, algumas adaptações na nossa rotina, né, e o Ronaldo, principalmente ele, por ser, né, porque eles são só em 2 filhos, é um casal de filhos, e aí ele tem ido todas as noites, ele vai para lá para dormir,
lá na minha sogra, né? Agora ele divide um pouquinho com a irmã dele, com a minha cunhada, mas assim, a gente tem feito algumas coisas, né, para dar, né, para poder também dar uma assistência, e como disse a Marina, né, nesse momento é o que a gente percebe que ele necessita, né? Lógico que a gente está preparado para que, né, mais dia ou menos dias, talvez, né, esses cuidados tenham que ser feitos de forma diferente, né, mais intensivo, com algumas mudanças assim mais, né, mais maiores, tá? Meus Sim. filhos também merecem prêmio, né? São muito, assim, dedicados, né? Eles têm, assim, eu acho que a, a inspiração, né? Tem a referência, assim, do meu marido, né? E também de histórias, assim, que a gente tem. Eu também, quando criança, né? Nós também tivemos a oportunidade de morar o nosso Dichan e Bachan, né? Eles vieram morar aqui conosco, então tivemos bastante, um período de convivência bastante longo, né? Então, eu acho que isso acaba, né, de uma certa forma, refletindo nas atitudes que a gente tem para com os nossos pais, né? E isso, né, vai de geração em geração. Eu acho que, acredito eu, que essas coisas vão realmente sendo transmitidas. É lógico que eu, sendo a filha, né, para mim, não que para mim é mais difícil, acho que eu torno as coisas um pouquinho mais pesadas, assim, né, mas eu reconheço, assim, que eu tenho um lado, assim, mais rigoroso, né, mais disciplinador, mas tudo isso, como a Marina e o Yuri, né, trouxeram e falaram tão bem, ele começa com essa questão da saúde, né, da proteção, dos cuidados, né, porque o rigor, assim, faz, não faz, pode, não pode, é aquilo ali, descer uma escada, né, sai para outro lugar que não tem escada, né, não tem o degrau, anda por aqui que não escorrega, né, não põe o tapete, aí, comida, né, assim, ela tem problema, né, os idosos, a maioria, a Marina, né, falou dos alimentos duros, ela também está nessa fase, né, mas é interessante que o duro, que ela não vai muito bem, ela não come mesmo, ela não faz nenhuma questão, né, agora, um amendoizinho que de repente sai ali na mesa, sabe, uma castanhinha ali que cai ali, aí os meninos, é engraçado que eles falam, vó, é duro, hein? É duro. Aí fala, mas esse dá, e dá para comer, sabe? Então é muito interessante essas coisas, né? E então, são esses conflitos, assim, né, do dia a dia, que eu acho, assim, que quem, né, tem os pais residindo junto, talvez consigam, assim, se identificar com essa minha fala. Então, tem. Será que travou? Caiu a conexão? Acho que caiu a conexão da Gina, né? Que ela estava comentando aí. Sim, sim. Nossa, que live legal, né? Vou tentar. Regina, fala um pouquinho do chat aí, né? Pois Talvez reconecta a Gina daqui a pouco. Isso. Tem bastante aqui comentários, né? O pessoal tem gostado bastante aí dos comentários, né? Sobre os idosos, né? Acho que é um assunto que não é tão comentado. Então, o chat eu tô até achando que tá todo mundo, acho que tá super atento ao que o pessoal tá comentando, né? Mas de qualquer forma, assim, o pessoal, vamos lá, Paula Kira e fala que mãe é mãe, que é difícil até de definir, né? O Norberto Muramoto fala que ele estava primeiro lamentando aí que de repente a mãe dele também começou com ter Alzheimer, e aí trocando no chat lá, conversando no chat, ele entendeu como se fosse realmente uma oportunidade de retribuir todos os cuidados que os pais tiveram com ele.
E até eu brinquei com ele, eu também penso dessa forma, mas espero que eu não tenha dado muito trabalho para meus pais, né? Inclusive, a minha mãe está aí assistindo a live, ainda não me dedurou, mas tudo certo, né? Luiz Biló fala assim, cuidamos da nossa mãe, e ela faz questão de cuidar da gente também, até hoje. Acho que para a mãe a gente sempre é um filho, independente da idade que a gente tenha, né? Norberto ainda comenta que é um tema tão importante que deveria ter uma live dedicada só sobre esse assunto. É bem legal, né? Depois a Márcia Shimada, ela comenta, estou adorando as palavras sobre o cuidado com os idosos. Parabéns. Nosso Kaicho Katsumi Ishii também agradece. Muito obrigado, Yeri. Renata Kawaguchi, parabéns às duas, Marina e Yuri, super esclarecedoras, adorei. Parabeniza também o Norberto, parabeniza a Marina, a Yuri e a Gina. A Renata Kawaguchi também está parabenizando. A Cíntia ainda complementa, informação que talvez seja útil, a dificuldade de decurtição pode ser uma disfunção, a disfagia. É importante ser avaliada para evitar engasgos e também broncoaspirações. É isso. Legal. Nossa, muitos comentários aí, né? Hoje foram bastantes, né? Eu vou fazer os comentários finais. Sim. Se a Gina se reconectar e quiser depois complementar uma coisa, né? Ela fica à vontade aí de se reconectar. Mas eu já vou antecipando aqui meus comentários, né? Que eu vou ser honesto com vocês que eu comecei essa live muito nervoso porque eu não sabia o que comentar sobre esse fórum de reflexão que para mim é muito... Era assim uma coisa muito do outro mundo, né? Mas depois de ouvir a Marina Ikebe, Cíntia, Nakal, né, e a Gina, elas não é só um relato de experiência, né, porque elas são profissionais no assunto, né, e nada como a gente aprender sobre, a Gina voltou, depois ela faz o fechamento aí, né, Gina, como eu estava dizendo, elas são pessoas profissionais, que elas dão curso de formação de cuidadores, né, e trabalham com idosos, esclarecer para a gente que idoso não é uma criança, né, isso é muito importante, a criança tem uma característica, o idoso tem uma característica totalmente diferente e tem uma história por trás, como bem lembrou a Yuri, né, então eu fiquei, assim, uma coisa que dava medo da gente, né, de falar assim, nossa, vai ser uma fase difícil, né? Com Parkinson, Alzheimer e tudo, aquelas coisas que aparecem na velhice, né? Dentre outras coisas, né? São várias, mas que nos deixa assim mais tranquilo, né? Porque são profissionais que estudam essa fase da vida da gente, né? Que tem soluções, né? Lógico, tudo baseado aí no financeiro, né? No emocional, né? E eles não deixam de tratar nenhum desses assuntos, né? Da adaptação do lugar, né? E eles foram bem claros, né? sobre tudo isso, que não é uma coisa fechada, é uma coisa para se conversar, né? Não é porque levou para o asilo ou que ficou em casa que é a melhor solução, não, a família vai achar a melhor solução, né? Para o caso específico. E para isso tem os profissionais. Também lembrou aí o pessoal ouvinte nosso, né, que isso dá uma live muito interessante, aliás, dá um treinamento todo, né, que eu acho muito legal, acho que estudar sobre isso aí, né, e quem tiver dúvidas, acho que pode até ligar assim pro Kaito-san, do Kyokai, perguntar quem é a Cíntia, eu queria falar com ela, quem é a Marina, eu queria conversar um pouquinho com ela, que eu também estou passando por isso, ou eu tenho medo de passar por isso quando ficar velho, então, para a gente se preparando, né, por essa fase aí que hoje, antigamente era tudo assim,
ou Deus dará, né? Hoje não, hoje são pessoas profissionais que estudam toda a situação, todo o encaminhamento aí emocional, psicológico, financeiro, né? E vai ter alguma situação que encaixa para todo mundo. Gina, quer fazer um comentário final do que você está falando? Eu só quero fazer um gancho aí do que você está acabando de falar. Sem dúvida alguma, eu acho que hoje, né, a presença da Yuri, né, a presença da Marina Kaitio-san, deixou uma coisa assim muito clara. A gente precisa buscar informação, né? Informação é muito importante, a gente se preparar, né? E a gente não pode falar assim, não tem. Né? Hoje estamos aí, a gente usa a internet para tanta coisa, né? As redes sociais e mesmo os amigos, né? Essa rede de amigos, eu acho que isso é importantíssimo. Quanto mais informado, mais preparado a gente estiver, com menos dificuldade a gente lida, né? Porque é exatamente pelo fato da gente não saber que gera ansiedade e gera o conflito e que a gente fica, né? Fica aquele jogo de força. Como a Marina falou, gente, essa questão do banho, né? É exatamente o que eu vivo aqui também, sabe? E parece que o banho dói. Uma vez ela chegou a falar isso para uma amiga assim no telefone, eu peguei a conversa, né? Nossa, dói tomar banho no frio. Né? Então, é essa percepção, e a gente tem que ter esse olhar, esse filtro, para entender o que é isso, né? E realmente, e outra coisa que a Yuri também traz, que eu acho muito importante, que também você acabou de falar, é trazer para o plano coletivo essa decisão, porque sim, nós estamos vivendo uma outra era, né? Outras possibilidades, tá? Mas a gente precisa quebrar, a gente precisa desmistificar essa questão, né, do asilo, das casas, né, das instituições, porque, sim, terão famílias que vão precisar, sim, né, da ajuda desses recursos, mas eu acho, assim, que tem que passar, né, isso tem que ser uma decisão coletiva da família, inclusive, né, do pai e da mãe, né, tem que participar dessa decisão. Porque existe, sim, né, muita coisa boa que eles podem oferecer, e eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né, de falar, é que não é um substituto, nada substitui a família, nada me substitui, nada te substitui, nós somos únicos, né, somos pessoas, assim, nessa questão, mas assim, é alguma coisa diferente. Né? É um diferente, é um lugar diferente, sim, né? Falar, não, é a mesma coisa que a casa, não dá, gente, né, para lidar dessa forma, né? Então, não é um substituto, né? Mas é sim um local que pode te oferecer muita proteção, muito acolhimento, né? Muita coisa boa que hoje talvez a família, né, seus filhos, nós não podemos te oferecer, né? Então, eu acho que isso é bastante importante. E, à luz, né, da nossa doutrina, a gente sabe, né, que a gente existe porque existiram os nossos pais, né? E a gente já, né, todo mundo sabe que se a gente comparar a família como uma árvore, nossos pais são as raízes, né? E quando a gente consegue cuidar dessa raiz, essa árvore, ela vai se manter de pé, né, por muitos e muitos anos e bem, né? Então, tem também, eu acho que é bastante importante isso, né? A gente levar isso com a gente sempre, né? Se hoje estamos bem, né? Temos uma família, temos ali, né, uma convivência boa, é porque a nossa raiz está boa, né? Então, eu acho que a gente tem feito o nosso papel, ou fizemos, né? Para quem já, né, um dia pôde ter essa experiência de conviver com seus pais. Então, pensem sempre nisso, né? Sempre nisso. Vamos cuidar bem das nossas raízes, né? Que um dia seremos raízes também, né? Estaremos no lugar dessas raízes. É isso. É isso aí. Muito obrigado, Gina. Muito obrigado. Obrigada. E aos ouvintes, né, que estão nos assistindo e recomendarem para os seus amigos que estão passando por alguma dificuldade com seus idosos, né? Eu acho que a Cíntia e o pessoal, a Dona Marina, a Gina, eles vão poder assim orientar vocês, né?
Então, se alguém conhecer alguém que está passando por dificuldade e não sabe o que fazer, né, avisa assim que tem alguma solução, né, que, que seja ela caseira, que seja ela numa instituição, que seja o que for, né, tudo vale quando o amor está presente, né, e às vezes a falta de amor é porque é falta de informação também, né. Então eu gostaria de deixar esse recado, né, para as pessoas que estão nos assistindo e para convidar outras pessoas para assistir e para ter uma ideia do que é ser um idoso, e se precisar a comunidade aí acho que está de braços abertos para a gente conversar sobre o assunto, tá? Muito obrigado a todos aí por essa noite maravilhosa. Obrigada, né, às nossas convidadas, a Caitioção Marina, a Yuri, a Gina, e os comentários aí do Haru, e também, né, todas as pessoas que interagiram no nosso chat, né, Regina, muitos aí agora, né. Estamos já chegando ao final, agradecemos bastante que você nos acompanhou até agora, desculpe aí que o tempo se estendeu um pouquinho mais. E aí eu só gostaria de dar os avisos sobre os eventos, né, os próximos eventos que nós teremos. Então, esse mês, dia 30 de maio, domingo, teremos o primeiro curso de um dia, né, o Ichinich Koshu, que esse ano será na versão online. É o curso de um dia organizado pela sede missionária Dendot do Brasil, e o tema desse ano será o ensinamento da Tenrikyo e Oyasama, coisa emprestada e tomada emprestada e Hinokshin. Então, em breve, né, as igrejas, as casas de divulgação deverão passar aí as informações, né, de como será esse curso de um dia. No dia 9 de junho, às 20 horas, nós teremos a reunião online do grupo Mulheres Fujinkai do Brasil, né? Na verdade, são Mulheres do Caminho, agora já tem associadas participando do grupo, né, do Brasil inteiro, e nessas reuniões mensais nós estamos fazendo o estudo dos episódios da vida de Oyasama, né? Se você tem interesse em participar, então entre em contato com a sua igreja, a sua casa de divulgação. E a nossa próxima live, Tendcast, vai ser no dia 10 de junho, às 20 horas, né? Então são os próximos eventos, e gostaria então de passar aí a palavra, né, a mensagem final aí para o Haru, para a Regina, para a gente ir encerrando hoje. Eu quero só agradecer a todos os que participaram, e que eu estou mais tranquilo agora de ficar velhinho, porque tem bastante informação, né, e não vai ser não vou só apanhar agora, né, pelo que eu... Muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigada pela participação no chat, algumas brincadeiras que eu acabei fazendo lá no chat, mas de qualquer forma, muito obrigada por participarem. Até a próxima. Júlia, a gente não está te escutando. Nossa, hoje o microfone não ajudou, né? A gente não está Alzheimer. conseguindo. Tá com Alzheimer. Não, é coordenação motora mesmo, Também é tudo veieira. Exatamente, Bom, gente, então muito obrigada aí a todos que participaram, né? E também desejando, né, já que essa live aí foi Mulheres, Mães do Caminho, né, em homenagem ao Dia das Mães. No próximo domingo, vamos então, né, agradecer, encher de amor todos os dias, mas esse dia que é especialmente para as nossas mães, não só a mãe biológica, mas a mãe espiritual, aquela mãe que nos acolhe nos momentos difíceis, né? Então, um grande beijo, abraço aí para todas as mães, né? E muito obrigada, pessoal. Boa noite, até a próxima live. Feliz Dia das Mães!